Fala, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar da nova temporada de 3%. Estreou nessa sexta-feira a terceira temporada de 3% na Netflix. Então, para você não perder nada sobre a novidade das séries e dos filmes, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando. Na terceira temporada de 3% a gente conhece finalmente a Concha, que é basicamente o meio termo entre o Mar Alto e o continente, em que todos são bem-vindos, mas lá é algo mais colaborativo. E a Concha se deu início porque a Michelle, no final da segunda temporada, tinha descobrido que na realidade o casal fundador tinha uma terceira pessoa que tinha essa idealização da Concha. E por causa disso, e depois dos conflitos que ela teve no Mar Alto, ela decide criar a Concha. Na minha crítica da segunda temporada de 3%, eu tinha falado que eu tinha gostado muito de ter conhecido a história do casal fundador. E eu fiquei muito feliz que a gente pôde ver um pouco mais dessa história, se aprofundar um pouco mais nessa história e principalmente os paralelos que foram feitos com essa questão de como foi a criação do Mar Alto com a criação da Concha. E com a inserção da Concha na terceira temporada de 3%, a série ela teve um ganho muito grande na fotografia, que foi ali no meio do deserto. Eu gostei muito de como eles fizeram, porque eu tinha falado algumas questões de fotografia já das temporadas anteriores e sinceramente essa foi a que eu mais gostei. Então ela tá com um lance bem cinematográfico mesmo, bem similar ao que a gente acompanha em grandes séries muito boas nos Estados Unidos. Eu gostei das dependências internas da Concha, desse efeito meio de areia assim na parede, eu achei muito bonito, apesar de ter certo momento que era nítido que eles estavam num estúdio. Esse sol fake que eles fizeram nesse momento dá muito bem pra ver que é fake, mas tudo bem, é um detalhe que a gente perdoa, é só que atenuou do que a gente estava acompanhando, principalmente foi algo que eu gostei muito aí nessa terceira temporada. Eu gosto como a história de 3% acaba te envolvendo, mesmo que ela não tenha maiores surpresas e tudo mais, você fica curioso de entender um pouco mais. Eu acho que essa terceira temporada, ela é uma temporada de mais aprofundamento, tanto nessa história aí do Mar Alto, continente e agora a Concha, como também dos personagens que a gente já vai falar aí na frente. E eu acho que ela tem uma produção muito boa, principalmente que a gente tá falando da primeira série brasileira da Netflix, e não é à toa que ela tá aí na sua terceira temporada, mas eu acho que essa terceira temporada, ela tende assim pro final, ela deixa entender que vai ter uma próxima temporada, e sinceramente eu espero que seja a última, não porque eu não gosto ou coisa do tipo, mas é que eu acho que ela fecha certinho, porque até nessa terceira temporada a gente vê que ela é meio que uma junção da primeira e da segunda, até porque a gente já entende como que funciona o processo, a gente já entende como que é o Mar Alto, e aí agora a gente tem meio que um paralelo da criação da Concha, como se fosse o início ali do Mar Alto. A própria Bianca Comparato, que é quem faz a Michelle, já tinha falado em uma entrevista que as pessoas iam ver muitas coisas que elas viram da primeira temporada, e justamente a gente vê sim, mas eu acho que a série ela não pode ficar se reciclando, eu acho que ela tem que vir sim com esse final como um final para essa quarta temporada e final da história, que acabaria bem redondinha. Acima disso eu acho que já é apelar demais porque a série tá dando certo e pode correr o risco da série acabar desandando aí ao longo dos anos se continuar. E falando sobre a história e sobre o roteiro, eu acho que eles deram uma solução bem simples para a história do Fernando, que não tá nessa temporada. A gente já sabia pelo trailer, então isso não é um grande spoiler, mas eu gostei como ficou harmônico com toda a história e também para os personagens, né? Deu uma motivação para alguns personagens que são protagonistas. E falando neles, nessa temporada a gente entende um pouco mais dele, a gente vê muito mais sobre as raízes deles, então é muito legal que é bem aprofundado em família e principalmente em mãe. Uma coisa que eu venho falando desde a primeira temporada é sobre a interpretação dos atores. Eu não acho que é uma questão deles serem maus atores, mas talvez uma questão de construção de diálogo, porque tem algumas coisas que ficam bem duras, que talvez como palavras, que nem você lê um livro, funcione no livro, mas ali na tela não tanto, e é isso que traz um endurecimento na fala. Que nem eu tinha falado desde a primeira temporada, a gente tem uma percepção maior, afinal é a nossa língua de fala, então a gente vê quando ela não tá tão natural assim, e eu acho que continua aqui. Mas os atores, eles tiveram um ganho sim, eles têm um entendimento maior daqueles personagens, a gente tem um entendimento maior daqueles personagens, e a gente vê um ganho muito grande, principalmente no Rafael e no Marco. Eu gosto muito como eles estão aqui nessa terceira temporada, inclusive isso até acentuou a má interpretação de uns personagens novos, que particularmente eu não gostei dessa adição. E uma coisa que eu gostei dessa terceira temporada é que ela consegue te surpreender bastante em alguns momentos, mas eu acho que ela peca em algumas soluções que ela trouxe
que tem relação aí com o Rafael e o Maralto. E falando em soluções simples e coisas simples, tem uma coisa que eu não gosto da filmagem de 3%, é que eles deixam algumas questões muito óbvias. Por exemplo, tem certos momentos que a personagem pisa em determinado lugar, aí você vê que aquilo tem muito foco e você sabe que aquilo vai ter algum significado para uma cena. Vocês sabem que eu gosto muito de sutilezas, que você vê que teve aquele negócio, mas não é tão claro quanto fica aqui em 3%. Eu não gostei muito de como eles fazem isso em várias cenas, e esse é só um exemplo, porque eu gosto quando a filmagem e o roteiro eles conseguem conversar, que tem coisas que você não percebe, você até percebe, mas você pensa só lá na frente, tipo, putz, é verdade, teve aquela coisa, aqui já é diferente, você fala assim, ó, ela pisou ali, isso vai ter algum significado. Então eu gosto quando é trabalhado em sutilezas, e eu acho que 3% não sabe fazer isso tão bem. Isso se reflete também em algumas decisões burras, como por exemplo o lance do registro, que deveria ter sido algo bem similar à esterilização do Maralto. Eu achei que não fez muito sentido. Eu entendo a motivação disso, mas eu acho que deveria ter sido algo por último, para quem se afetou com essa questão não tivesse se dado tão mal, né? Mas uma coisa que foi muito bem feita nessa temporada, eu já tinha falado desde a segunda, mas eu acho que aqui teve um ganho ainda maior, não sei se é porque eu tava deslumbrada com a fotografia desértica e tudo mais, mas é o figurino, né? Que ele fica aí realmente no meio termo do Maralto e do Continente, mas também na maquiagem, no cabelo, nos acessórios, eu vi que teve um ganho, um cuidado maior com o que eles queriam passar daqueles personagens. E além dessas questões todas que eu falei, eu acho que a série ela traz uma discussão bastante relevante sobre segunda chance, sobre decisões, principalmente quando a gente tem comparativo com extremos, né, como o Maralto e o Continente. Eu acho que é legal. Eu achei que só deveria ter sido um pouco mais desenvolvida essa questão, talvez para uma quarta temporada, já que tem uma união assim, né, ao longo dos episódios, mas eu gostei muito desses assuntos abordados aí sobre segundas chances e você acreditar nessas segundas chances. Mas deixa aí nos comentários o que você mais gostou dessa terceira temporada e o que você menos gostou. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!